De volta com o Poder Legislativo para falarmos do importante artigo 55. Desde já, marquem o artigo 55 da Constituição da República. Nós tivemos uma emenda à Constituição, a emenda constitucional número 76, que alterou o texto do artigo 55. Nós não temos mais o voto secreto para a perda do mandato do deputado federal ou do senador da República, tá? Além disso, é uma questão polêmica, inclusive na relação entre Supremo Tribunal Federal e respectiva Casa Legislativa e o Congresso Nacional como um todo. Por quê? Vejam só o artigo 55, ó. Perderá o mandato o deputado ou senador. Então eu estou falando de perda do mandato. Só que o importante em termos de concurso é nós compararmos o parágrafo 2º com o parágrafo 3º. Então, primeiramente, vejam o texto do parágrafo 2º e depois o texto do parágrafo 3º. Ó, parágrafo 2º. Nos casos do inciso 1º, 2º e 6º, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, grifem, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Então, ó, a perda do mandato nos casos do inciso 1º, do inciso 2º e do inciso 6º depende de decisão, de deliberação da maioria absoluta da respectiva casa. Antigamente, o voto era secreto, só que com a emenda constitucional número 76, o voto passou a ser um voto aberto. Então, neste caso, nós tivemos aí o fim do voto secreto, tá? Quais são as situações previstas no inciso 1º, no inciso 2º e no inciso 6º. Inciso 1º, o deputado federal ou senador que infringir, que afrontar qualquer das proibições que nós estudamos lá no artigo 54, as incompatibilidades parlamentares, as proibições que são impostas a deputados federais e a senadores. Deputado federal infringiu qualquer das proibições do artigo 54, ele pode perder o mandato? Pode, por decisão, por deliberação da maioria absoluta da respectiva casa. Veja o texto do inciso 1º, ó, que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, artigo 54. Não deixe de estudar, de assistir à aula sobre o artigo 54, tá? Inciso 2º, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Quebra do decoro parlamentar. Então, ó, o deputado federal, o senador da República que quebra o decoro parlamentar, ele poderá perder o mandato, porque ele só vai perder o mandato se for por decisão da maioria absoluta da respectiva casa. Exemplo muito comum em concurso público relativo à perda do mandato por quebra do decoro parlamentar. O parágrafo 1º do respectivo artigo. Vejam só o texto do parágrafo 1º. Ó. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional. Então ele abusou das suas prerrogativas, ele abusou de sua imunidade material, por exemplo, por suas palavras, votos e opiniões. Pode perder o mandato? Pode, porque isso pode, né, configurar aí, ó, quebra do decoro parlamentar. E principalmente, olha o finalzinho do parágrafo 1º, tá? Ou a percepção de vantagens indevidas. Então, se eu recebo mensalmente uma determinada vantagem, opa, eu quebro o decoro parlamentar. Se eu tenho a percepção de uma vantagem financeira, por exemplo, indevida, que não deveria acontecer, tendo em vista todo o ordenamento jurídico existente, né? Principalmente a relação aí democrática entre os respectivos poderes, opa, eu tenho quebra do decoro parlamentar. Exemplo, o exemplo mais comum aí, ó, a questão do mensalão. Se efetivamente existiu e o Supremo disse que existiu, tá? O que aconteceu? Eu tive a percepção de uma vantagem indevida por parte de deputados federais. Opa, quebra do decoro parlamentar. Perda do mandato por quebra do decoro parlamentar, mas depende da maioria absoluta da respectiva casa. E o inciso 6º? O que é o inciso 6º? Vejam só, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. A partir do momento que eu tenho a condenação por parte do STF, porque nós estamos falando de deputados federais e senadores, eles possuem foro por prerrogativa de função. Então, a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal condena
com sentença judicial transitada em julgado, opa, eu tenho aí a possibilidade de perda do mandato por deliberação da maioria absoluta da respectiva casa. Então a primeira coisa que vocês precisam observar é o seguinte, ó, quais são as hipóteses do texto constitucional onde eu preciso da deliberação por maioria absoluta da respectiva casa? Inciso 1º, inciso 2º e inciso 6º, tá? Então, ó, por deliberação da maioria absoluta da respectiva casa, né? Ó, artigo 55, perda do mandato por deliberação da maioria absoluta da respectiva casa. Inciso 1º, 2º e 6º, tá? Daqui a pouquinho eu chego na polêmica, na contradição, tá? Parágrafo 3º. O que nós temos no parágrafo 3º? Nos casos previstos no inciso 3º a 5, então 3º, 4º e 5º, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Então aqui eu não preciso de ter deliberação da maioria absoluta, é simplesmente uma declaração / formalização da perda do mandato pela mesa da respectiva casa, então pela respectiva mesa. Quais são essas situações? Inciso 3º, inciso 4º e inciso 5º. Inciso 3º, o que eu tenho no inciso 3º? O deputado federal ou o senador que deixar de comparecer em cada sessão legislativa durante o ano de trabalhos, né, o ano normal de trabalhos ali da Casa Legislativa, a terça parte das sessões ordinárias, ou seja, a terça parte das reuniões ordinárias da Casa, e aqui pertencer, salvo licença ou omissão por essa autorizada. Bomba de frequência. Se eu não compareci a 1/3 das reuniões ordinárias, das sessões ordinárias da respectiva Casa Legislativa durante a sessão legislativa ordinária, ou seja, durante o ano normal de trabalhos da respectiva Casa Legislativa, opa, eu vou perder o meu mandato. Percebam que aqui eu não estou falando a respeito de uma declaração, de uma decisão, desculpe, tá? Por maioria absoluta. Eu tenho simplesmente uma declaração, formalização da mesa, seja a mesa da Câmara, seja a mesa do Senado Federal. Então, ó, deputado federal, senador infrequente, que toma bomba de frequência, vai perder o mandato por uma declaração, formalização da respectiva mesa, tá? Inciso 5º. O que eu tenho no inciso 5º? Aliás, inciso 4º, né? Desculpa, inciso 4º. O que eu tenho no inciso 4º? Ó, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. E aí vem a polêmica. Por que vem a polêmica? Pelo seguinte, ó. Se eu tenho uma sentença judicial transitada em julgado por parte do Supremo Tribunal Federal, uma sentença penal condenatória contra o deputado federal, contra o senador da República, o que acontece, de acordo com a Constituição da República, com aquele que tem uma sentença penal condenatória transitada em julgado contra, né, aquela respectiva pessoa? Opa, eu tenho a suspensão dos direitos políticos. Então, qual é a questão? Muita gente, muitos constitucionalistas inclusive, entendem que a situação descrita no inciso 4º já abrange o inciso 6º. Ou seja, que a partir do momento que eu tenho uma condenação criminal por parte do Supremo de um deputado federal ou de um senador da República, ele já teria, por força do inciso 4º, a suspensão dos direitos políticos e, consequentemente, perderia o mandato por uma declaração ou formalização da respectiva mesa, tá? Em termos práticos, tá? Nós temos, de fato, uma contradição do texto constitucional. Ultimamente, como vem sendo a interpretação do Supremo Tribunal Federal diante dessa situação? Nos casos concretos que ele já analisou, tá? Ele entendeu majoritariamente até o momento, tá? Que quando eu tenho uma condenação judicial transitada em julgado por parte do Supremo, ou seja, quando o Supremo condena um deputado federal, um senador da República pela prática de crime comum, a perda do mandato não vai ser automática. Não vai ser por declaração ou formalização da respectiva mesa. A perda do mandato tem que ser por deliberação da maioria absoluta da respectiva Casa Legislativa. Então nós podemos ter o absurdo, tá, de um deputado federal
condenado pelo Supremo Tribunal Federal, cumprindo pena no respectivo regime penitenciário, tá? No respectivo, né, sistema penitenciário, de acordo com o respectivo regime de cumprimento da pena, e ainda deputado federal, porque vai depender da decisão da maioria absoluta ou não da respectiva casa a perda do mandato, tá? Então pode ser que o Supremo Tribunal Federal, tá, ele condene, mas que a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal não determine a perda do mandato. Então eu posso ter esse constrangimento, vamos dizer assim, né? Um deputado federal preso, cumprindo pena, tá? Por conta do que nós estamos verificando até o momento com relação a essa polêmica constitucional, tá? Mas como eu disse, ó, é uma polêmica. Em tese, o concurso público, ele não vai comparar. Em tese, o concurso público quer saber o seguinte, ó, de acordo com o texto constitucional, quais são os casos onde eu preciso de decisão da maioria absoluta e quais são os casos onde basta uma formalização, declaração da mesa, tá? Guardem esse esquema aqui, ó. A deliberação da maioria absoluta, inciso 1º, 2º e 6º. Então, quando o Supremo Tribunal Federal condenar um deputado federal, um senador da República, por crime comum, com sentença judicial transitada em julgado, a perda do mandato não é automática. Vai depender da deliberação da maioria absoluta da respectiva casa legislativa, tá? E quando eu tiver lá na opção do concurso, simplesmente o seguinte, ó. Eu tive lá a suspensão ou perda dos direitos políticos. Aí você vai responder o seguinte, ó, é por declaração, formalização da respectiva mesa, tá? Mas aqui, ó, eu tenho, né, automaticamente a situação prevista no inciso 6º. No fundo, nós temos uma contradição do texto constitucional. Atualmente, o Supremo Tribunal Federal vem se posicionando, tá, que é necessária a deliberação por maioria absoluta da respectiva casa para que ocorra efetivamente a perda do mandato. Só que é uma questão polêmica e nós teremos outros capítulos ainda, tá, com relação a essa situação polêmica. Por isso que eu digo, o examinador, se for cobrar no concurso, ele vai cobrar na literalidade do texto constitucional. Vocês irão encontrar hipóteses que são hipóteses, tá, taxativas, relativas ao texto da Constituição em si. Então, por isso, guarde e entenda dessa maneira, tá? E no inciso 5º aqui, ó, só para a gente finalizar, né, eu tenho lá, ó, quando decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nessa Constituição. Então, é importante guardar, ó, bomba de frequência, perda, suspensão dos direitos políticos. Quando decretar a Justiça Eleitoral, eu tenho a perda do mandato por declaração, formalização da respectiva mesa, tá? Infringiu uma das proibições lá do artigo 54, quebra do decoro parlamentar e condenação criminal por sentença judicial transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal, perda do mandato por deliberação da maioria absoluta da respectiva casa legislativa, tá? Então, o importante tá aqui. Já vimos o parágrafo 1º, que traz aí exemplos de quebra do decoro parlamentar. Para a gente finalizar, falta o parágrafo 4º, que muita gente não entende. Veja só o parágrafo 4º, ó. A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato nos termos desse artigo terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam o parágrafo 2º e 3º. Então o que acontece? Ó? A partir do momento que eu tenho o início do procedimento interno, que poderá culminar, no caso aqui na inicial, na primeira situação, com a perda do mandato, não adianta mais o deputado federal ou senador renunciar. Porque é o seguinte, ó, se ele renuncia já tendo iniciado o procedimento interno, os efeitos da renúncia ficam suspensos. Ou seja, a renúncia não se opera, não se concretiza. Só vai se concretizar após o final do trâmite interno. Aí qual que é a vantagem dele renunciar aqui, por exemplo, ó, sendo que ele pode ser absolvido? Então vamos supor, eu sou deputado federal, estou sendo acusado de ter, né, quebrado o decoro parlamentar. E aí tem o início lá do procedimento interno, dentro da Câmara dos Deputados, tá? Para que eu perca o meu mandato, onde eu vou perder ou não o meu respectivo mandato. Aí já tendo iniciado o procedimento, eu renuncio. Eu vou lá e renuncio ao meu mandato. Os efeitos da renúncia ficam suspensos. Mas espera aí, eu posso ser absolvido. Aí olha só o que vai acontecer. Se eu for absolvido pela maioria, né, não tiver aí a condenação da maioria absoluta da respectiva casa, a partir do momento que terminar o processo interno, operam-se os efeitos da renúncia. Então eu vou renunciar.
tá? Ou seja, eu vou perder o meu respectivo mandato, mas não pelo processo interno em si, mas pelo ato de eu ter renunciado, tá? Então é por isso que não vale a pena, não adianta o deputado federal ou o senador renunciar ao mandato tendo iniciado, já tendo ali o início do processo disciplinar interno pela respectiva comissão de ética, que poderá culminar com a perda do mandato. Se ele quer renunciar antes de iniciar, para preservar os seus direitos políticos, afinal de contas, o resultado aqui da perda do mandato também, tá, é a inabilitação durante 8 anos para exercer qualquer tipo de função pública. Então, a partir do momento que eu quero preservar os meus direitos políticos, que eu renuncie antes e não depois do início do processo disciplinar interno. Não adianta nada iniciar depois, porque não adianta nada, renunciar depois, porque os efeitos da renúncia ficarão suspensos. Se eu quero renunciar como sendo justamente uma forma de manter os meus direitos políticos, eu vou renunciar aqui agora, para eu fugir de uma eventual perda do mandato, mas para eu poder me candidatar nas próximas eleições e voltar novamente ao Congresso Nacional pela porta da frente. Se essa é a minha estratégia política, então que eu renuncie antes de iniciar o procedimento interno na respectiva comissão de ética. Tá? Quantas vezes nós já vimos isso na história política brasileira? Então, atenção ao parágrafo 4º, tá? A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos desse artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais que tratam os parágrafos 2º e parágrafo 3º. Não adianta renunciar depois de iniciado o procedimento interno que poderá culminar com a perda do mandato, ok? Com isso, a gente finaliza o artigo 54, o artigo 55. No nosso próximo encontro, artigo 56. Obrigado e até lá.